Boa noite, estamos aqui para iniciarmos mais essa live. Hoje nós estaremos falando sobre a prece, telefone com o além. Então nós vamos iniciar a nossa conversa da noite, dizendo a todos muito bem-vindos. Cresci, boa noite. Danila. Então nós vamos orar agora para que possamos nos asserenar. Já estamos aí buscando a sintonia com os bons espíritos, entendendo que estamos no campo espiritual do Centro Espírita Vovô Nestor. E este campo espiritual nos dá o amparo dos bons espíritos que conosco estão, auxiliando-nos nesta caminhada. Esses nossos bons espíritos vão estar conosco, ajudando-nos na reflexão da noite. Então, vamos orar, pedindo a Deus, a Jesus, o nosso divino amigo, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos asserene a alma para a nossa reunião e vamos nos encontrar com Deus agora. Vamos abrir as portas das nossas almas. Vamos dizer a Ele das nossas necessidades, do que nós precisamos, de como estamos. Vamos tentar superar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Vamos ver o mundo de uma forma mais otimista. Vamos ver os nossos irmãos com uma suavidade, com uma compreensão. Vamos também nos ver mais leves, mais serenos. Vamos nos sentir bem envolvidos pelo amor do nosso Pai. Não vamos esquecer que somos seus filhos, que Jesus é o nosso mestre, que fala-nos ao coração. Então, nesse momento, saibamos superar as nossas dificuldades íntimas para sentir e observar melhor o outro. Agradecemos-te, Senhor, aqui entre nós, nesse momento, a presença. Pedimos aos bons espíritos que também estejam conosco para podermos refletirmos sobre o tema da noite. Boa noite, Márcia, Rose e tantos outros que aqui estão. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar da prece. Telefone para o além. Por que não oramos? Porque se você vai analisar a vida, boa noite, Joelma, das grandes almas, daquelas que estão à frente da humanidade, são mais maduras,
elas oram. Madre Teresa de Calcutá acordava toda manhã para orar. Boa noite, Terezinha. E ela sempre estava ligada ao plano superior, até pela execução das suas tarefas, através da oração. Também temos a figura muito linda de Jesus, que ia ao deserto para orar, para estar em comunhão, para trocar com o Pai aquele momento, né? Ideias, para receber auxílio. E por que nós não conseguimos ter esse hábito da oração? Porque muitas vezes desconhecemos um pouco do mecanismo da oração. Talvez quando utilizamos o nosso telefone não saibamos, né? Eu acho que a grande maioria não sabe mesmo, todo o mecanismo que envolve como se dá, como se processa uma ligação telefônica. A gente não sabe. E às vezes a oração também é assim. Muitas vezes nós tentamos, mas nós não fomos atendidos na nossa oração. Muitas vezes queríamos algo e oramos e não conseguimos. Então acreditamos que a nossa oração ela não era bem feita, que ela não trazia resultados, né? E aí deixamos de lado. Não nos atentamos a esse poder que todos nós temos, e ela é muito poderosa, o exercício da oração, né? Deixamos de lado e acabamos perdendo um manancial de bênçãos, né? Mas agora é importante nesse momento lembrar dela. Vamos aprender um pouco sobre ela, para que ela nos sirva no cotidiano da nossa existência, para que ela nos ajude nos momentos dolorosos da nossa caminhada. Então, temos que, primeira coisa, entender a respeito da oração, que a forma de comunicação começa por nós. Então, a chamada é nós. É um telefone? Ok. Então, quem disca, quem põe os números, né, direitinho para fazer a conexão, somos nós. É o emissor, porque Deus é o receptor, né? Então, é importante que tenhamos vontade para orar. E veja, neste rol de pessoas, de emissores, cabem todas as pessoas. Bons, maus, sãos, doentes, ricos, pobres, sábios, ignorantes, todos esses cabem, né? É só ter vontade, né? Então, quando que vamos fazer soar o telefone para o além? Então, para que orar? 3 podem ser essa divisão: agradecer, louvar e pedir. Qual delas nós usamos mais? Com certeza é a de pedir, porque nós só vamos orar em nossa existência quando a situação em nossa vida não está boa, está comprometida. Então, geralmente é porque nós precisamos de algo, né? Falta-nos ou a solução de um problema, ou a visão para sair de uma situação delicada. Como é que eu me vou vencer, né? Então, geralmente é pedir. Então, pedir é isso que a gente sabe fazer
de melhor. E Ele é o nosso Pai, o nosso Criador. Então entendemos que Ele pode tudo, tudo Ele pode. Ele é o nosso Senhor. E Ele tem uma peculiaridade maravilhosa. Ele é amor. E como Ele nos ama, certo? Ele quer o melhor para nós. Como nós que somos pais, que somos avós, principalmente os avós, né? Os avós, os tios. Não amamos, não queremos dar o melhor para os nossos? Imagine Deus. Agora, atender é uma outra situação. Atender, a gente precisa entender, né? Entender esse atender. Porque nós não podemos esquecer, e a doutrina espírita nos explica, Deus cria leis. Leis que não são mutáveis, né? Elas não mudam, elas são imutáveis. Então Deus não pode acordar um dia, né? Se Ele acordar nessa percepção antropomórfica, né? Deus um pouco parecido como nós, com os humanos, e dizer: hoje eu quero que a Márcia tenha a solução desse problema e que está fora da lei divina. Amanhã, Joelma, não. Tudo está no encadeamento. Tem um porquê, né? Ok? Agradecer. Oi, Meire. Fiquei feliz de vê-la aqui. Muito feliz. Agradecer. Como seria o agradecer? É quando observamos que aquilo que nós queríamos, aquilo que era importante para nós, né, foi dado, chegou ao nosso encontro. Então isso foi muito bom. Então é muito importante que esse agradecer seja sempre feito. Mesmo quando eu chego em casa à noite, depois de estar rodando aí pelas ruas escuras, né? Vamos agradecer a Deus, né? Que Ele vai nos ofertar aquele sentimento de estarmos o quê? Nos sentindo em paz, serenos. E o outro, que a gente geralmente nunca faz, louvar. Oi, Pri, oi, Eliene, Adriane, Régia. Louvar é o quê? É quando nós expandimos a nossa alma. Ela é espontânea. A gente vê um quadro da natureza, belíssimo, o pôr do sol, o nascer do sol, uma mata linda. E a gente vê aquela grandeza de Deus, aquele amor de Deus por nós, pelo melhor. Quando a gente olha as estrelas, olha o universo, quando a gente percebe que tudo na nossa vida se encadeou, que aí a gente fala: nossa, que maravilhoso que foi essa presença de Deus em minha vida. Então, se nós temos leis, essas leis elas são imutáveis, essas leis não mudam, então orar seria desnecessário. Olha, mas nós não podemos esquecer que nós somos espíritos em desenvolvimento. Lembrem-se, fomos criados simples e ignorantes e estamos rumando à perfeição,
estamos aprendendo com as reencarnações. Então, estamos também desenvolvendo entre nós esse sentimento interno de relacionamento com Deus, né? Deus também quer que nós exercitemos isso. Ele não precisa disso, porque como Pai Ele nos conhece, Ele sabe do que precisamos, mas Ele quer que nós tenhamos autoconhecimento. Ele quer que nós olhemos para dentro de si e aí exercitemos também esse pedir, esse agradecer, esse louvar. Então, como que a oração funciona? Na realidade, orar é uma forma de se comunicar com Deus, com o além, né? Então, de nos ligarmos ao plano invisível e movimentarmos as leis da vida no campo espiritual. Então, essa é a oração. Então, como que a gente faz isso? Pelo pensamento, pela vontade. Então, a nossa oração, ela vai, né, sendo direcionada a Deus ou santos. Para quem é da religião católica, que tem os santos são aqueles emissários de Deus, são pessoas que já vivem plenamente aquelas leis de Deus, né? Já demonstraram um pouco disso quando estiveram encarnadas. E aí, essa comunicação, ela vai sendo o quê? Direcionada. Por quem? Pelos prepostos de Deus. Aqueles que trabalham para receber as nossas solicitações, para ver o que nós necessitamos, né? Então, muitas vezes, nós não podemos esquecer que a oração, ela não vai ter um efeito lá na primeira. Isso nós já vamos falar. Por quê? Porque esses amigos, esses que trabalham em nome de Deus, que eles são os responsáveis de receber, de estarem em comunicação conosco, né? Sendo preposto de Deus, eles vão analisar os nossos pedidos, eles vão observar as nossas necessidades, eles vão conhecer tudo que envolve a nós, para que eles possam bem atuar, porque senão também eles seriam infantis, não é? Se fossem atendendo a todos os nossos pedidos. Mas não, eles já são espíritos mais superiores. E essa superioridade traz a eles o amadurecimento, uma visão ampla, né, das leis divinas. Então eles sabem como agir. E se eles não conseguem, tem outros acima, mais elevados. Agora, esta oração vai funcionar dentro do que é permitido pelas leis universais. Lembre-se que está tudo envolto aí nas leis de amor. Mas como são leis de Deus, todas elas existem para nós, para que estejamos sempre bem. Os limites da oração. Aquilo que a prece não pode nos dar. Primeiro, mudar a natureza de nossas provas ou o curso delas. Oi, Cláudia, tudo bem? Senti sua falta, né? Como nós estamos entre amigos, é o momento da nossa união, né? Então não pode mudar, não pode. Porque eu estabeleci que naquela vida eu tinha como meta desenvolver-me num campo da tolerância. E através desta meta, eu tinha que estar numa família muito difícil, que eu tivesse que exercitar essa tolerância continuamente.
Então vamos pensar, porque em outras vidas, né, eu não fui tolerante, ou é algo que lá no mundo espiritual eu percebi que eu preciso desenvolver mais, então é uma prova, né? Então aquilo está no meu programa, então eu tenho que dar curso dela, eu não posso mudar, né? Agora, esconder faltas ou deixá-las impunes, isto também a prece não pode nos ajudar, né? Por que que não pode? Porque quando erramos ou quando acertamos, existe uma lei que rege as nossas escolhas, que é a lei de causa e efeito. Automaticamente, quando eu ajo, eu aciono a lei de uma determinada forma. E aí há uma consequência em cima dessa ação que eu fiz, né? Agora, se eu não posso, né, mudar, né, o meu erro, se não pode a lei agir para esconder aquele desacerto, pode me dar o quê? Aí o que a prece pode me dar? A reflexão quanto ao problema. Puxa, eu agi mesmo. Eu errei. Eu não poderia ter feito isso, ter feito aquilo. Eu não poderia ter tirado o dinheiro da minha mãe, da bolsa dela. Foi um ato errado. Eu não poderia ter batido da minha mulher, certo? Então, foi algo muito errado que eu fiz. Então, eu vou conseguir com a prece refletir sobre o meu erro. Isso é muito bom, porque quando eu reflito, eu começo já a ter uma posição de mudança. Eu já vou encontrar o quê? Soluções. Eu vou captar ideias para solucionar aquele meu problema, né? Porque eu vou estar o quê? Na prece conectada com esses espíritos bondosos, queridos, que nos amam, querem que a gente dê certo. Eles estão numa torcida, tal como lá no futebol, aquela torcida pelo seu time. Os bons espíritos estão querendo nos ajudar a achar ideias para sair do problema, né? Só que assim, eles podem até, né, nos envolver, a gente capta essa ideia, mas quem tem que agir somos nós. Nós é que precisamos nos dispor, nós temos que fazer acontecer, porque senão esses bons espíritos tirariam de nós uma qualidade importante para o nosso desenvolvimento, né? Eles tirariam. Então, nós temos que agir. Isso faz parte da nossa competência. Aumenta nossas forças, quer dizer, eu estou orando. Então, eu tenho que conversar com a minha mulher que eu agredi. Então, eu vou ter forças espirituais para eu agir, para ir de encontro, para estar lá junto a ela para resolver o problema. Então eu vou me manter firme. Ok, eu errei, tenho que mesmo acertar esse meu erro, mas eu vou recomeçar. Eu vou dar o primeiro passo para fazer de novo algo melhor. Eu vou receber conforto, resignação, porque às vezes eu vou receber um assunto, né? Eu vou receber um problema de uma doença de saúde, que eu não tenho muito o que fazer. Então eu vou ter o quê? Conforto, porque eu estou orando. Aqueles espíritos sabem das nossas limitações e eles estão lá, nos apoiando, né? Estão dando a nós os melhores fluidos e a gente vai se sentindo em calma, tudo vai se acerenando, a gente vai se sentindo mais fortes, mais resignados, aceitando
que isso está acontecendo na nossa vida, porque tem um porquê, que é necessário para o meu desenvolvimento. E também, olha lá, a prece nos ajuda a sermos esperançados quanto ao futuro, principalmente, pessoal, nesse momento da pandemia. O que vai ser o nosso futuro, né? E assim, com a prece, nós ficamos mais com esperança. Vai dar tudo certo. A vacina logo está aí. Que o contágio vai melhorar porque as pessoas vão se cuidar melhor, né? Que a vida vai entrar numa certa normalidade. E assim nós vamos, o quê? Nos fortalecendo. E também não só futuro em relação à pandemia, mas também em relação à nossa vida futura, quando a gente voltar para casa. Porque muitas vezes nós não estamos na família que nós temos afinidade. Muitas vezes a nossa vida não é aquela que desejamos. Muitas vezes parece que nos falta tantas coisas e nós não temos naquele momento condições de mudar. Mas com a prece abre-se uma esperança de um futuro onde conseguiremos tudo aquilo que é bom para nós e que vai nos trazer uma tranquilidade e uma felicidade. E também nós não podemos esquecer que a prece pode atrair os bons espíritos para nós, porque eles estão vendo lá o nosso desejo, eles estão vendo as nossas necessidades, eles estão vendo ali que nós estamos nos colocando de alma aberta, né? Nós estamos assim abrindo o nosso coração para Deus. Então aquele momento, aquela situação, eles percebem que nós estamos aí tentando buscar uma outra caminhada, né? Uma outra forma de agir no mundo, né? E eles vão nos apoiar. É óbvio. Quem não apoia um filho que está desejoso de uma vida reta, de uma vida onde ele vai agir de forma digna, honesta? Todo mundo. E quem não vai ajudar? Que pai e que mãe não vai ajudar? Mesmo assim, é Deus. Ele vai nos ajudar. Ele vai estar conosco, nos apoiando nesse momento da nossa caminhada, né? Isso não podemos esquecer. E ele vai se utilizar de quem? Dos bons espíritos que, atraídos por nós, por essa prece, vão aí nos ajudar, ok? Agora, o que faz a prece ser atendida? Eu acho que é o que todos nós queremos saber. Como que nós, né, vamos aí receber a prece? Receber a prece ou a nossa prece ser atendida, né? Assim podemos entender que a prece, para ser atendida, ela tem 2 critérios. O primeiro, necessidade. O segundo, merecimento. Ah, que interessante. Se eu tenho necessidade, aquilo que eu estou pedindo vai ser atendida? Vai ser atendido o pedido? Se eu também tiver um outro componente chamado persistência. Se eu me pautar
num desejo sincero de conquista. Quer ver uma prece mais fervorosa que a mãe? Olha lá da Dona Ivone do Amaral Pereira. A filha tinha nascido, ela estava lá, né, na sua casa. Num determinado momento, ela entra num estado anormal, né, de espírito, né? Ela entra num estado diferente, ela entra em catalepsia, né? É uma expansão do perispírito. E aí o que acontece? Ela dá, naquela época, começo do século XX, eles dão uma menina recém-nascida, ela como morta. E a mãe já comprou o caixãozinho, tava lá a menina dentro do caixãozinho. A mãe não acreditava que a sua filha estava morta. O que ela faz? Ela pega a criança, tira do caixão, vai para uma sala e ora. Ora que ela arromba as portas do céu, né? Portas do mundo espiritual, com a sua oração, com a sua persistência, com o seu desejo, né? Com a sua necessidade. E ela tinha merecimento. Ivone do Amaral Pereira tinha merecimento de receber a ajuda ali, naquele momento. Então é isso. Eu quero algo, não é isso. Às vezes a gente quer algo assim. Ai, meu Deus, eu quero aquilo. Daqui 10 minutos a gente quer outra coisa. Depois muda. A gente não tem constância. Então a gente tem que ter constância. Me faz lembrar no livro Memórias de um Suicida que um determinado suicida, ele percebe a condição com que ele deixou a família. E a família ficou numa precariedade muito grande. Aí um amigo vai ajudá-lo. Só que esse grupo vai se reunir, né? Que é ele que está querendo ajuda para a família, é o seu amigo espiritual e mais um grupo, né? E aí sabe o que eles fazem? Vão orar para Maria ajudar. Só que ele não tinha merecimento, porque ele havia se suicidado. Mas ele, por um mês, todos os dias, ora para Maria, rogando a sua intervenção a favor da sua família, dos seus. Então, naturalmente ele foi atendido, porque ele tinha um desejo, apesar de todos os erros dele, de todos os desacertos dele com as leis divinas. Mas Deus é Deus de amor, considerou aquela necessidade dele e pelo merecimento do quê? Da sua humildade, do seu desejo de recomeçar, Maria auxiliou. Maria, juntamente com pessoas voluntárias, só poderia ajudá-lo quem fosse voluntário, intercederam e encaminharam a família dele. Então, vejam o poder da prece. E a prece, ela não precisa ser algo extenso, que você fique 1 hora orando, né? Aquilo que está decorado, não. Ela nasce do seu coração, ela nasce do seu sentimento mais íntimo. É a hora que você está falando com o seu melhor e mais caro amigo, que é Jesus, que é Deus, que é seu Pai. Então, vamos abrir as portas do nosso coração. Me lembra de um outro caso, eu adoro casos, do Zé. Não sei se vocês conhecem. Um padre tinha uma pessoa, né? Aí, um mendigo, entre aspas, que ficava à porta da igreja. E todo dia, meio-dia, ele entrava na igreja. E o padre ficava de olho nele, porque ele tinha medo que o Zé, né? Porque esse homem chamava Zé, roubasse algo da igreja.
E todo dia ele chegava lá no altar e dizia a Jesus: "Bom dia, Jesus", e ia embora. Aí este homem ficou adoentado e foi internado. Ele era um andarilho, alguém da rua. Mas começaram a notar que a enfermaria que ele estava alterou-se o padrão das pessoas. As pessoas estavam mais alegres, as pessoas estavam mais confortadas e perceberam que o Zé era uma boa influência naquele meio. Mas notaram algo, a freira lá daquele hospital, que na cadeira ao lado do Zé, que sempre estivera vazia, ao meio-dia, o Zé direcionava uma conversa para aquela cadeira vazia. E aquilo começou a chamar a atenção daquele grupo, daquela freira, aliás. E aí um dia ela vai conversar com ele, ela tá achando estranho, né? Aquela situação. Aí ela fala assim: "Zé, como que você está? Tá, tô bem. Então, Zé, quem vem lhe visitar a meio-dia? Porque você fica aí a conversar e nós nunca vemos ninguém." Ele leva assim um espanto, né? Faz uma cara de espanto. "Nossa, a senhora não o vê?" "Não, Zé, a gente só vê a cadeira vazia." "Ué, todo dia, meio-dia, vem Jesus. E ele vem e diz assim: 'Oi, Zé, eu sou Jesus. Bom dia.'" Olha que lindo, né? Mas o Zé fazia com tanto amor, com tanto reverenciamento, que Jesus sabia o que ele precisava. E ele estava lá para amparar o Zé. Então, nós somos Zés, precisando de amparo, precisando da presença desses bons espíritos em nossa vida. Então, nós temos para fechar que entender que devamos saber pedir. Lembrando de Paulo: "Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém." Então, nós devamos saber pedir a Deus. Aí a gente traz uma frase da nossa Maria Dolores: "Agradeço, meu Deus, quando me diz não, com teu amor, e sempre que eu te rogue o que não deva, não me atenda, Senhor." Por quê? Porque muitas vezes aquilo que pedimos não vai ser bom para nós, vai nos trazer a infelicidade. Eu conheci um caso de uma pessoa que orava muito a Deus para ter um determinado marido. E ela amava essa pessoa e queria ficar com essa pessoa. E alguém que era uma médium disse a essa pessoa: "Não se case, você vai ser infeliz." E ela achava que Deus não estava atendendo. Mesmo assim, ela foi lá e casou com a pessoa. E foi muito infeliz. Sofreu muito. Então, vocês pensem, Deus falou com ela através de uma outra pessoa, né? Então, a gente precisa entender nessa situação e na situação de quando nós não temos aquilo que a gente pede, aquilo que foi solicitado, porque somos o quê? Ainda muito imaturos no pedir. Nós pedimos aquilo que satisfaz a nossa visão desta existência, não aquilo que é para a imortalidade, que é algo que devamos aprender, que vamos viver pela imortalidade. Não morreremos, somente o nosso corpo perecerá, mas a nossa alma voltará para o mundo espiritual, resplandecente, tal como Jesus aparece a Madalena depois dos 3 dias, como aparece para os apóstolos. Então nós vamos continuar. Então esta vida ela tem que ser exitosa. Aquele projeto de encarnação que nós tivemos, ele precisa ser executado da melhor maneira possível.
Então hoje é o que nós tínhamos para falar da prece. Estaremos vindo aqui toda segunda-feira para falarmos desses assuntos simples do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Daquelas necessidades tão pequenas do nosso cotidiano, para que tenhamos paz, para que tenhamos saúde, equilíbrio. E aí nós vamos ter uma oportunidade de ter a água fluidificada para quem está doente, quem está necessitado, só para quem precisa. E também vamos ter a oportunidade de orarmos juntos, que é o objeto da nossa reunião. Porque depois nós vamos continuar, nós podemos orar por nós, pelos outros, né? Então a proposta nesse momento é que oremos para nós, por nós, né? E também vamos trabalhar para desenvolver-nos, para orar pelos outros. Porque orando pelos outros, pelo próximo, também nós vamos receber dádivas, né? Porque é dando que se recebe, como disse Francisco de Assis. Então vamos aproveitar que estamos entre amigos, companheiros de jornada. Estamos todos sequiosos de nos encontrar para que um apoie o outro nessa caminhada que é tão árdua, que não é fácil, porque muitas vezes ficamos tão iludidos pelas questões da vida, né? Mas juntos podemos mais. E não nos esqueçamos jamais que os bons espíritos estão conosco. Eles nos envolvem. Eles estão sempre apoiando-nos, fortalecendo-nos nessa caminhada. E quando nos encontrarmos rastejando na vida, lembremos que não estamos sozinhos, não estamos sem um apoio ao nosso lado, e que se estamos naquele momento é porque Jesus está nos carregando, está pondo todos nós no seu seio amoroso, para que tenhamos energias novas, para que tenhamos bom ânimo, coragem para vencer, para superar, para podermos retornar ao mundo espiritual, não como vencedores do mundo, mas vencedores de nós mesmos. Porque se vencermos, se superarmos todas as dificuldades no campo afetivo, relacional, da saúde, chegaremos vitoriosos conosco mesmo. Então, vamos nesse momento exercitar a nossa prece. Pai, estamos aqui, juntos, Senhor, buscando-te, rogando-te o teu amor, porque já trazemos caminhadas com tanto sofrimento, Senhor. Às vezes temos problemas físicos, às vezes temos problemas psíquicos. Ajude-nos, Senhor, a libertarmos da depressão. Ajude-nos a sairmos desse ovo que nos colocamos. Ajude-nos, Senhor, a buscarmos um mundo novo para nós, porque renovados no amor de Ti, Senhor, poderemos também renovar os nossos. Senhor, abençoe a minha casa, o meu lar. Que o meu lar, Senhor,
possa ter paz, possa ter equilíbrio, que os enfermos do meu lar, Senhor, possam se levantar, possam ver, possam ouvir, possam superar, Senhor, a limitante do corpo físico. Também pedimos, Senhor, por todos os nossos companheiros aqui, para que cada qual encontre em Ti, Senhor, o manancial de amor para superarem as suas batalhas, as suas dificuldades. Que os bons espíritos que estão à frente da casa da criança Vovô Nestor, do Centro Espírita Vovô Nestor, possam auxiliar em Teu nome a todos que aqui estão, Senhor. Possam direcioná-los, possam ajudá-los a se resignarem, possam, Senhor, ajudá-los a ter soluções para a sua caminhada. Mas que também eles, Senhor, possam ter a vontade, essa força motriz que reside dentro de nós. Que a paz, que a saúde esteja com todos nós aqui, Senhor, hoje e por todo sempre. Todos bem? Nós também, Neuza. Estamos conhecendo você, a Ilma. Isso é muito bom, porque todos nós precisamos, né? De apoio, de esperança. Muita paz, uma boa semana. Amanhã, às 19h30, temos a nossa live. Fiquem com Deus e até amanhã.